Sagitário, essa semana você pode brilhar, mas precisa parar de se sabotar. No geral, a sua semana fala de exposição e visibilidade, oportunidade de destaque, mas você pode duvidar de si mesmo. No amor, momento de clareza. Ou a relação esquenta, ou você percebe realmente quem te valoriza. No financeiro, chance de crescimento ou de reconhecimento profissional. O sol também revela se você está escondendo insegurança atrás do humor ou da arrogância. E isso pode vir à tona. Sagitariano, você está pronto para assumir o seu brilho ou vai fingir que não é com você? Coloca aqui nos comentários. Eu brilho se você decide ocupar o seu espaço essa semana. E não esquece, curte, salva, compartilha, republica. Coloca esse vídeo nos favoritos. Segue o perfil se você ainda não segue. Oh, tchau!